salve galera, Pedro Alan viajando pela física, começando mais um vídeo aqui pra vocês, certo? E presta atenção, só nessa rodada que eu dei aqui, a gente tem vários conceitos físicos atuando, certo? Um deles é o efeito Doppler. Vocês perceberam que eu tava gritando? Vocês pensam que eu sou doido, né? Eu tava gritando para mostrar a vocês o efeito Doppler. Se vocês perceberam uma variação no som, vocês acabaram de observar aí o efeito Doppler, certo? Tem a ver com conservação do momento angular, por isso que eu tava abrindo e fechando os braços, né? Quando eu abro eu fico mais devagar e quando eu fecho eu fico mais rápido, né? Momento de inércia. Então tem vários conceitos físicos envolvidos aí, né? Para vocês verem como a física tá em tudo, né? Mas o vídeo de hoje não é sobre isso, certo? Hoje a gente vai falar sobre as 3 leis de Newton, beleza? Um cara muito importante aí que desenvolveu essas 3 leis muito famosas, beleza? Então, ó, senta direito na cadeira aí, ó, e vem comigo. Então vamos lá, galera. Quando a gente fala das 3 leis de Newton, né? Isaac Newton aí, ele nasceu em 1643, certo? No Reino Unido, né? Ele foi um cara muito importante para a física, porque ele desenvolveu, né, a lei da gravitação universal, que eu já falei aqui em um vídeo, né? Sobre o motivo das marés, tem a ver com a lei da gravitação universal, né? Então, ele desenvolveu também aí o cálculo diferencial integral, certo? Para desenvolver muitas contas, né? As derivadas integrais, certo? Então, ele foi um cara muito importante aí, porque ele contribuiu muito, certo? Para a evolução da física, possamos dizer assim, beleza? Então, vamos lá, né? A primeira lei de Newton. O que diz a primeira lei de Newton, né? Ela é conhecida como a lei da inércia, né? Vamos definir o que é essa lei da inércia. Diz o seguinte, que todo corpo que esteja em repouso, né, ele tende a se manter em repouso até que uma força resultante, né, atue sobre ele, né? Ou seja, todo corpo que está parado, ele vai ficar parado até que alguma força atue sobre ele para ele sair daquele estado, né, de repouso que ele está. Por exemplo, esse quadro aqui atrás de mim, ele está parado por quê? Primeiramente, existem algumas forças, né, atuando sobre ele, né? Tem a força peso para baixo e tem a força normal aí, que é a força que o prego está fazendo nele, né? Como essas forças estão em equilíbrio, ou seja, o somatório delas é igual a zero, então esse quadro ele vai ficar o quê? Parado, ou seja, não tem força resultante, certo? Então, a primeira lei de Newton é isso, certo? Tem um conceito mais, possamos dizer assim, uma extensão, né, da primeira lei de Newton, que você pode colocar aí um corpo em movimento retilíneo uniforme, né? Por exemplo, imagina que nós estamos lá no espaço, certo? Bem longe de qualquer planeta e bem longe de tudo, lá no espaço, tem nada. Aí imagina só que eu vou pegar esse giz lá no espaço e vou jogar esse giz, certo? O que vai acontecer, né, com esse giz? Ele vai permanecer, né, em movimento, ó, retilíneo uniforme para sempre, né? Se eu não exercer nenhuma outra força nele, o que vai acontecer? Se eu jogar ele aqui, ele vai embora para sempre, ou seja, ele vai permanecer em movimento retilíneo uniforme até que uma força, né, atue sobre ele. Por exemplo, se ele passar próximo a um planeta, ele vai sofrer a atração gravitacional, ou seja, atuou sobre ele uma força, então ele não está mais em repouso, né? Ele não está mais, né, aí de acordo com a lei da inércia, certo? Se ele permanecer em movimento retilíneo uniforme constante, então a gente pode dizer aí que ele se enquadra, né, na primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, beleza? A segunda lei de Newton diz o quê? É o princípio fundamental da dinâmica, né? Ele diz lá que o somatório, basicamente, né, é a única lei de Newton que tem uma formulação propriamente dita assim, uma formulação matemática, né? Que ele diz o seguinte, o somatório de todas as forças, né, tem que ser igual a massa vezes a aceleração, certo? Então, eu já falei aqui que o conceito lá de força resultante, certo? Se você tem diversas forças atuando no corpo, né, você faz lá um somatório de todas essas forças e você vai encontrar aí uma força resultante, certo? E ele diz o seguinte, que essa força resultante, o valor dessa força resultante que está atuando sobre o corpo, é igual à massa do corpo vezes a aceleração que esse corpo tem, certo? Abrindo uma aspas, uma observação aqui, a gente tem o seguinte, que a aceleração de um corpo, certo, é sempre na mesma direção e sentido da força, certo? Não tem lógica, por exemplo, eu aplicar aqui, ó, deixa eu pegar esse giz de novo.
né? Se eu aplicar uma força nesse giz para cá, não tem como ele ter uma aceleração para lá, certo? Então a aceleração sempre é na mesma direção e sentido da força, né? Exceto, né, que eu tenho aí uma diversidade de forças atuando, né? Eu posso ter uma força atuando na horizontal, posso ter uma força atuando na vertical, né? Então se eu tiver mais de uma força atuando nesse corpo, né, a força resultante é o somatório, né, dessas forças, certo? E essa força eu posso definir ela como sendo o produto da massa pela aceleração do corpo, beleza? Esse é o princípio fundamental da dinâmica. A partir desse princípio, né, a gente consegue definir aí qualquer movimento, né, dos corpos aí na superfície da Terra, certo? Corpos que possuem massa, né, a gente consegue definir velocidade, aceleração. A partir desse princípio fundamental, né, é o princípio que rege aí o movimento dos corpos na superfície da Terra, beleza? Que é a segunda lei de Newton. A terceira lei de Newton diz o seguinte: princípio da ação e reação. Ou seja, para toda ação você tem o que? Uma reação. Muito bem. Pense no seguinte: por que a gente não dá um murro na parede? A gente pode até dar, né? Mas eu acho que só uma vez, né? Depois a gente não dá de novo. Por exemplo, a gente não dá um murro na parede. Por quê? Porque a parede, eu costumo dizer que ela é vingativa. Por exemplo, se você der um murro na parede, sua mão vai doer. Ah, professor, mas por que a minha mão doeu? Exatamente, princípio da ação e reação. Você exerceu na parede uma certa força, certo? E a parede exerceu em você uma reação, que foi uma força na mesma direção que a horizontal, só que em sentido contrário. Por exemplo, se você deu um murro de 10 N na parede, você recebeu uma força no sentido contrário de 10 N, certo? Então, é o princípio da ação e reação. Você pode imaginar o seguinte: imagina só que eu costumo falar isso sempre com os alunos para entender melhor, né? Por exemplo, você tem duas pessoas com patins, aquelas rodinhas, né? Você coloca os patins no pé e tem uma pessoa aqui na sua frente e você aqui na frente dela, certo? Você está de frente para uma pessoa. Beleza, aí o que você faz? Se você empurrar essa pessoa, o que você vai observar? À medida que você empurra essa pessoa, ela vai para trás e você também o que? Se desloca para trás. Ou seja, o princípio da ação e reação, certo? À medida que você empurra ela, você exerceu uma força nela, por isso que ela foi para trás. E você vai para trás por quê? Por conta da reação que aquela pessoa, certo, exerceu em você. Então esse aí é a terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação, beleza, galera? Então tá dito aí as três leis de Newton, beleza? Espero que tenha ajudado a vocês, conceitos bem simples, de uma forma bem geral, certo? Mas que deu para diferenciar bem melhor aí pra galera que tem dificuldade, né, de entender, pelo menos de definir aí quais são as três leis de Newton, beleza? Então é isso, até a próxima e vamos que vamos.